super antenado, Total. ex-executivo de tecnologia da IBM, cara que fala muito sobre inteligência artificial, pesquisa muito sobre isso, e a gente estava conversando, né, como é que... Antes falava assim, eu não entendo isso aqui, o que você chama? Algoritmo. Algoritmo explicava tudo. Não, isso é algoritmo. É a virose do médico. Não sabe Exato. O que é virose. Ou aquele preguiçoso lá da manutenção, você liga para ele, o computador tá com problema. Se ele nem olhou, ele fala assim, é vírus. Tinha um idiota lá que trabalhou comigo lá na Folha Dirigida, que ele era assim, né? Você ligava pro setor lá, tô com um problema aqui, ô fulano. Ele falava, é vírus. Eu falei, pô, você nem veio aqui olhar, você já sabe que é vírus, né? Então, assim, é o algoritmo e agora inteligência artificial. Tudo é movido à inteligência artificial. Mas o que está por trás disso? São os dados, sistemas extremamente complexos e com muita potência, com muita capacidade para fazer análise, para fazer cruzamento desses dados e aí entregar algum resultado, entregar algum tipo de informação ou entregar algum tipo de resposta. Como é que você vê, Rafa, para a gente começar esse papo, como é que você vê esses sistemas influenciando na comunicação das empresas? Que a gente sabe que há toda uma discussão a respeito de como as empresas vão incorporar, por exemplo, a inteligência artificial generativa no seu dia a dia. E uma das coisas que, de cara, assim, se pensa é, bom, vou usar isso aqui para sistemas de atendimento, porque você já tinha uma substituição, em muitos casos, de centrais de telemarketing que ficam mais restritas, porque eu já tenho um sistema ali que faz uma filtragem, e até uma filtragem, em alguns casos, muito boa, muito competente. Né? É o assistente lá da Oi, é o assistente de não sei aonde. Só que agora você entra num novo nível. E aí você pode ter uma substituição, ou será que teremos de fato uma substituição dessa primeira frente de atendimento por sistemas de inteligência artificial e, no final das contas, de tudo, né? Porque você está falando de gerar conteúdo para redes sociais, de automatizar respostas, de automatizar interações. Como é que você vê isso? Você acha que, de certa maneira, é o movimento natural de acontecer, mas será que as empresas não perdem autenticidade ou não perdem uma oportunidade de criar, de fato, um relacionamento de qualidade? Como é que você está enxergando essa movimentação, Rafa? Bom, vamos lá, Garcia. Eu tenho uma visão um pouco heterodoxa, tá? Então, provavelmente, você não vai encontrar isso muito ainda espalhado por aí. Eu vou tentar sintetizar aqui duas questões que eu vejo como bem importantes nesse aspecto. Eu fiz uma análise recente e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu estava vendo as tendências da comunicação da Aberj de 2006, comparadas com as tendências de comunicação da Aberj de 2024. Nós estamos falando de 18 anos aí, né? Uma maioridade de diferença. E as tendências de comunicação, quando você vai comparar, elas são basicamente as mesmas. As empresas continuam com os mesmos desafios e as mesmas dificuldades de comunicação que elas tinham há 20 anos atrás. E os mesmos problemas. Os mesmos problemas, que é o quê? Como é que eu comunico a minha base operacional, como é que eu comunico as pessoas que não têm acesso o dia inteiro ao computador, e essas pessoas estão fora do algoritmo, porque elas não estão vendo o computador. Como é que eu faço as pessoas entenderem os valores da minha empresa, como é que eu faço as pessoas produzirem isso sem necessariamente estar vinculado à remuneração financeira. Então, foi muito interessante ver que em 18 anos a gente teve uma evolução tecnológica gigantesca e a comunicação ela continua tendo dificuldade porque, por exemplo, só 4 entre cada 10 funcionários, colaboradores, empregados, como queiram chamar, das empresas, se atentam para conteúdos que a empresa divulga. A gente está falando de 60%, em média, segundo estudos aí de faculdades respeitadas, das empresas não veem o que a empresa produz. Então, é gente que está dentro da empresa. Principalmente porque, por exemplo, hoje numa empresa, se eu faço um comunicado sobre o Dia do Trabalhador, que estamos aí próximos, né? Eu estou concorrendo para saber o que aconteceu com o vencedor do Big Brother. Eu estou concorrendo com a separação do Belo e da Graciane. Eu não estou concorrendo mais com o trabalho, coisa e tal. Então, em 2006 já se dizia que a expectativa era que o líder fosse um canal de comunicação.
Em 2024, de 75% das empresas esperam que os seus líderes sejam os principais canais de comunicação. E a minha pergunta é, como é que eu faço o líder ser um canal de comunicação se, para além de comunicar o que a comunicação precisa, ele também tem que trabalhar, ele também tem que atingir meta, ele também tem que produzir. Então, isso é um aspecto interessante para a gente entender como é que as empresas, embora a tecnologia tenha evoluído demais e tenha ajudado demais, tanto na comunicação interna quanto externa, elas ainda enfrentam desafios de décadas. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é a inteligência artificial. A inteligência artificial chega como uma coisa revolucionária, embora ela já estivesse presente na nossa vida há muito tempo, né? Tem a questão generativa, né? Quer dizer, tem a embalagem de que eu posso falar com o Gemini, de que eu posso falar com o ChatGPT da OpenAI, de que eu posso falar e parecer que o bot ali me responde como numa conversa, mas a gente já tem inteligência artificial desde a época em que a gente começou lá nos sites a ler matéria e o computador dizer para a gente, quem leu essa gostou dessa. Isso já era inteligência artificial. Já Sim. era ali a máquina pensando para me indicar e me conduzir como é que eu faria naquele site.